Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito então das algas, seres do reino protista e de extrema importância para todos nós. Vamos lá? Então, como eu já falei, as algas, assim como os protozoários, eles fazem parte então do reino protista, tá? Apesar de serem bem distintos, os dois fazem parte desse mesmo reino. As algas, elas são seres eucariontes, ou seja, possuem o núcleo delimitado por uma carioteca. Elas podem ser uni ou pluricelulares, tá? Então elas podem ser microscópicas ou macroscópicas, ok? E a sua célula ela é envolvida por uma parede celular feita de celulose. Algumas, além da celulose, pode ter agar, pode ter carragenina, pode ter carbonato de cálcio, e esse carbonato de cálcio faz com que elas fiquem bem duras. Tá? As algas elas não são plantas, uma vez que elas não possuem um embrião dependente da planta-mãe para a sua nutrição. Então, elas não fazem parte aí do reino vegetal como no passado se pensava. Elas fazem parte do reino protista. Tá? As algas elas são seres fotossintetizantes. Então, elas possuem a organela cloroplasto que faz fotossíntese. Ou seja, esses seres são autótrofos, produzem seu próprio alimento e o pigmento presente lá no cloroplasto pode ser a clorofila, pode ser xantofila, pode ser caroteno ou outro tipo de pigmento. E a pigmentação é um dos meios de classificação dessas algas. As algas elas podem ser encontradas tanto em água doce quanto água salgada. Mas além da água, ela pode ser encontrada também em solo úmido. Ela pode ser encontrada associada a outros seres vivos. Por exemplo, se você analisar o líquen. O líquen ele é formado geralmente por um fungo associado com uma alga ou com uma cianobactéria. Você também tem algas associadas a quinidários, como por exemplo algumas hidras. Por exemplo, os corais, né, a parte da pigmentação dos corais é derivado então das algas que estão ali, as zooxantelas, né? Você tem alguns platelmintos, também alguns moluscos que possuem então essas algas. Algumas algas podem também ser bioluminescentes, ou seja, elas brilham no escuro. As algas, assim também como outros micro-organismos, como cianobactérias, fazem parte então do fitoplâncton. Elas estão então geralmente à deriva, tá? Até porque plâncton significa errante, aquele que é levado. Não é? Então, essas algas unicelulares, principalmente, elas vivem então na superfície da água e são levadas pelos movimentos dessa água e são responsáveis por grande quantidade do oxigênio produzido no planeta Terra, tá? Que nós iremos falar um pouquinho mais à frente. Essa alga também, ela no ambiente aquático ou no ambiente terrestre, ela serve de alimento para inúmeros seres vivos e faz parte então aí da base da cadeia alimentar de vários seres vivos. E vale lembrar também que as algas, apesar de parecer ter algumas pluricelulares, parecem ter então raiz, caule, folha, não. Toda essa estrutura filamentosa, ela é falsa, ela não é um órgão verdadeiro, ela é chamada de talo. Então as algas, elas têm uma importância ecológica muito grande. Como eu já disse, ela é a base da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos. Elas também produzem grande quantidade de oxigênio, cerca de 90% de todo o oxigênio produzido então no planeta Terra, ele é oriundo então tanto das algas quanto das cianobactérias. Já passou o tempo em que nós dizíamos que a floresta amazônica era o pulmão do mundo. Até porque grande quantidade do oxigênio produzido por essas florestas acabam sendo consumidos pelas próprias plantas e organismos que ali vivem. Tá? Então o saldo positivo é muito pequeno.
As algas também servem de esconderijo para vários seres vivos, então quando eles estão em fuga de seu predador, esses organismos podem então entrar no meio das algas para fugir. As algas também servem de excelentes ninhos para deposição de ovos e também como berçário para seres que acabaram de nascer. As algas também possuem uma importância econômica muito grande. Os países orientais têm maior costume de utilizar algas como alimento, tá? Aqui no Brasil a gente come mais enrolado lá no sushi. Mas nos países orientais você tem aí sopas, né, de algumas algas secas, né, para o pessoal comer, até porque é muito rico em vitaminas e sais minerais. A indústria utiliza demais as algas, por exemplo, para formar aí o agar, que é uma substância utilizada para meio de cultura de bactérias, por exemplo, né? A microbiologia utiliza bastante isso. As algas são utilizadas, por exemplo, para espessantes de cremes, né? Creme dental, creme corporal. É utilizado para fazer aquelas cápsulas de medicamentos, sorvete, balinhas, tá? Então, essas algas têm grande importância também econômica. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e assim que vier uma nova videoaula, você será o primeiro a ser avisado. Grande abraço, até mais e tchau, tchau!